Ela foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo na gestão mais transformadora da cidade. Nos anos 2000, ajudou a criar o Ministério das Cidades, no qual foi vice-ministra. Ela é uma intelectual de grande envergadura. Em 2020, ganhou o maior prêmio da arquitetura na América Latina, o Colar de Ouro da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos. Certamente você a conhece ou já ouviu falar dessa senhorinha tão foda e carismática, Hermínia Maricato. Nós pudemos elaborar, junto com as associações populares, um programa Hermínia Maricato nasceu em 13 de abril de 1947, portanto do signo de Áries. Além de intelectual pública e ativista das lutas urbanas, é mãe de planta muito antes de virar modinha. Sua experiência como estudante e como jovem professora foi marcada pelas cidades desiguais, que se tornaram tema de seus primeiros trabalhos. Esse documentário que está passando se chama Fim de Semana e foi realizado em 1975. Ele retrata o cenário de superexploração das camadas populares que, mesmo após as longas jornadas de trabalho, usavam de seu tempo livre para construir suas casas e também os próprios bairros. Essa realidade é retratada também no artigo Autoconstrução, Arquitetura Possível, no livro A Produção Capitalista da Casa e da Cidade no Brasil Industrial. Então eu me sujeitei a comprar o material, fazer logo um cômodozinho, uma cozinha, e mudar pra cá. Depois a gente vai fazendo aos poucos, até que chega à conclusão que a gente pode atingir uma casinha que está no nível da gente. No sábado e domingo, em 4 ou 5, outras vezes tinha mais, outro dia vinha sozinho, e sempre trabalhando. Nesse período, a jovem Hermínia concilia o trabalho como professora com a militância em periferias da cidade de São Paulo. Na luta por melhorias urbanas, como transporte público, água e luz, regularização de loteamentos clandestinos, de urbanização de favelas e ainda no movimento de mulheres contra a carestia, que lutavam contra a alta no custo de vida. Esses movimentos estão bem registrados no livro clássico do sociólogo Éder Sader, Quando Novos Personagens Entraram em Cena. O trabalho militante foi em grande medida impulsionado pelas denominadas comunidades eclesiais de base, e em especial pela Comissão Pastoral da Terra, que eram setores da Igreja Católica compromissados com uma leitura crítica da realidade e com as necessidades da população mais pobre. Essa foto aí é recente, mas é ela dando uma aula numa famosa igreja na zona leste de São Paulo. Foi naquele contexto de fortalecimento dos movimentos populares que apresentaram na Assembleia Constituinte a Emenda de Iniciativa Popular da Reforma Urbana, contendo mais de 135 mil assinaturas. Como vocês sabem, a Constituição de 88 incluiu o capítulo da política urbana, nos seus artigos 182 e 183. Ali já estavam conceitos e instrumentos fundamentais para garantir a função social da propriedade e gestões urbanas democráticas. Por meio desses encontros dos anos 1980, surgiram outras importantes organizações, como a União de Movimentos por Moradia, a Central de Movimentos Populares, a Central Única de Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores. A pesquisa mais densa desses anos foi publicada em 96, o Metrópole na Periferia do Capitalismo. Hoje esse livro já é um clássico, eu vou colocar o link do PDF aqui para vocês. Ele retoma tópicos dos estudos anteriores e se alinha a autores que estavam pensando a formação do Brasil urbano industrial. Duas referências fundamentais são Florestan Fernandes e Roberto Schwarz. Com eles, ela compreende em que medida nosso duplo processo de industrialização e urbanização não superou o atraso, mas alimentou-se do atraso. Na expressão de Florestan, a modernização do arcaico. Já com Robert Schwarz, ela entendeu como a formação ideológica e moral do Brasil conseguiu combinar a defesa de direitos individuais, que é uma característica do liberalismo moderno, com práticas e instituições que eram nitidamente resquícios do escravismo, da superexploração e desumanização do povo negro.
Como lembra Hermínia, a Lei de Terras, lá em 1850, que a princípio visava ordenar as terras públicas e privadas, manteve a estrutura que privilegiava grandes latifundiários e interditou o acesso à terra pelos escravos. Desse modo, diz Hermínia, a lei forneceu base para o início do mercado imobiliário fundado em relações capitalistas e também para a exclusão territorial. A imagem paradigmática dessa formação do Brasil é o do ornitorrinco, criada pelo Francisco de Oliveira. Diga-se de passagem, os conflitos fundiários, a disputa pela terra urbanizada, são outro tópico que atravessa a produção de Hermínia. Na expressão dela, esse é o nó da terra. Com o sociólogo Francisco de Oliveira, Hermínia mostra como os trabalhadores e trabalhadoras da indústria eram subremunerados, sobreviviam abaixo dos níveis mínimos de dignidade, e a chegada massiva deles nas grandes cidades fazia desses indivíduos um exército de reserva. Isso é o que ela chama de urbanização com baixos salários. E, obviamente, esses processos não dizem respeito apenas às competências do poder local, da prefeitura. Trata-se de uma reflexão sobre nossa formação enquanto sociedade moderna e sobre nosso modelo de desenvolvimento nacional. Assim, ela mostra que, diferente do que acontecia nos países europeus do chamado estado de bem-estar social, aqui o poder público se eximiu de regular as relações de trabalho e de prover os bens mais básicos. O Estado patrimonialista, no qual o interesse público se mistura aos interesses privados de elites econômicas, se centrava em investir e beneficiar os setores da cidade em que moravam as camadas de mais alta renda e ainda em garantir negócios para esses mesmos segmentos da sociedade. Na época, ela chamou esses espaços de ilhas de primeiro mundo. E vejam, desde lá as ilhas aumentaram, mas não mudamos tanto assim, né? Fala aí. Ou seja, a precariedade habitacional das periferias autoconstruídas expunham as populações sem escolha também à vulnerabilidade ambiental, por viverem em áreas alagadas e em encostas, etc. Com essa posição, Hermínia mostra também que as opiniões da época que falavam em crescimento desordenado, caótico das grandes cidades, na verdade eram apenas opiniões ideologicamente intoxicadas, ou seja, não compreendiam as causas reais do problema. Não havia nada de desordenado, mas uma ordem que integrava o arcaico e o precário como parte de seu modelo de modernização. A realidade que chocou Hermínia encontra correspondências no mundo da música daqueles anos. Os álbuns dos Racionais MC marcaram para sempre a compreensão das cidades desiguais. Pode crer, pela ordem, número 1 e baixa renda da cidade, comunidade Zona Sul. Dignidade tem um corpo no escadão, a tiazinha desce o morro. Polícia, polícia, socorro. Daqui não vejo nenhum clube poliesportivo pra molecada frequentar nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso, mas aí... A música, as artes e a literatura conseguem retratar muito bem o cotidiano vivido nas periferias e favelas. Rico, riquíssimo, é o Quarto de Despejo da Carolina de Jesus. A gente teria muitas passagens interessantes, mas por questão de tempo eu trago só essa. 15 de maio de 1958. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Nesse mesmo período da virada dos anos 80 para os 90, a atuação da urbanista se estende à gestão pública. Sua presença é capilarizada nos territórios e na universidade, junto aos movimentos sociais e à igreja, e rende a pasta da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo na gestão de Luiz Erundina. Ela trabalha junto de outras figuras como Marilena Chauí, Paulo Singer, Lúcio Gregori e Paulo Freire. Vai vendo esse time. A política habitacional se centrou na cidade informal, antes invisibilizada. Soube enfrentar as múltiplas necessidades habitacionais, com propostas de urbanização de favela, regularização fundiária, provisão de unidades habitacionais por meio de mutirões autogeridos, realizados por organizações populares, com assessoria técnica de arquitetos, assistentes sociais e profissionais do direito.
Essas iniciativas se tornaram referência nacional e 2 delas foram escolhidas para representar o Brasil na Conferência da ONU Habitat em Istambul. Então, se você está aí triste, achando que não há saídas, se liga na vibe que essa turma construiu. Foi feito. Nós mostramos que é possível construir moradia a um preço mais barato, de boa qualidade e com um padrão arquitetônico muito razoável em termos de edificação e de ocupação urbana, com respeito ao meio ambiente. Tudo isso foi feito com competência, com respeito ao dinheiro público e com participação popular. Em 2003, quando Lula da Silva chega à presidência, Hermínia ainda compunha os quadros do Partido dos Trabalhadores. Ela foi responsável por coordenar a criação de um ministério centrado nas questões urbanas, o Ministério das Cidades, do qual se tornou vice-ministra. Nesse, contribuiu para a criação da estrutura participativa em todos os níveis da federação. Em 2005, após a entrega do ministério a um partido conservador sem compromisso com a reforma urbana, Hermínia decide se desligar do cargo e se distanciar para sempre da política institucional. Seu distanciamento significou também um olhar mais crítico para os marcos legais nos quais esteve ligada. Essa é a época que ela está mais pistola. Vejam, a chamada participação social foi uma premissa fundamental para construir gestões democráticas. Mas se nos anos 90 Hermínia apostava nessa estrutura participativa, em meados dos 2000 ela se dá conta das limitações, contradições e riscos desses espaços institucionais. No artigo Nunca Fomos Tão Participativos, ela argumenta que a participação social, ao se institucionalizar, perdeu muito do seu potencial transformador. Esse é um papo longo e polêmico. Por hora eu vou só mencionar, mas merece voltarmos nele em outras ocasiões. No início dos anos 2000, Hermínia Maricato participou de uma publicação que se tornou uma referência incontornável, A Cidade do Pensamento Único, Desmanchando Consensos, com Carlos Weinert e Otília Arantes. O livro foi uma crítica consistente e robusta aos modelos de planejamento que bombavam nas capitais ditas globalizadas. Esses modelos de planejamento que combinavam marketing urbano, incentivos aos capitais transnacionais e parcerias público-privadas. Eram cidades-empresa que se tornavam cidades só para o big business. Os fetiches desse modelo eram combinar mega eventos, novíssimos museus e tudo mais que desse uma atmosfera de dinamismo cultural e camarote VIP. Os maiores hits urbanos daquele período foram as Olimpíadas de Barcelona, o Guggenheim de Bilbao, as conexões de Lille, mas nessa linha também podemos entender o que ocorreu aqui com a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Os textos de Otília Arantes e Weinert fazem críticas contundentes ao chamado planejamento estratégico, mas por enquanto vamos manter o foco aqui. Hermínia vai direto ao ponto. Trata-se de ideias fora do lugar, isso é, um receituário importado que desconsidera a realidade e a formação do Brasil, ou em termos dela, são matrizes postiças importadas acriticamente. O agravante é o fato de que essas ideias fora do lugar mantêm um lugar fora das ideias, ou seja, não lidam com os conflitos reais e as precariedades das periferias invisibilizadas e ignoradas. Scorpion, win, flawless victory, fatality. Para entender seus trabalhos de hoje, precisamos voltar ao Brasil de meados dos anos 2000. O país vivia um período de relativa prosperidade, com crescimento econômico redistributivo, que incluía redução de pobreza extrema e valorização do salário mínimo, o que se traduziu numa ampliação do poder de consumo das camadas populares. Além disso, o Estado direcionava fortes investimentos públicos em setores considerados estratégicos. Obras de ferrovias, rodovias, aeroportos, hidrelétricas, casas populares. São mais de 30 mil projetos incluídos na maior ação de infraestrutura do país, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Entretanto, poucos intérpretes do Brasil perceberam algumas contradições que explicam, por exemplo,
o fenômeno mal digerido de junho de 2013. Num artigo escrito a quente, É a Questão Urbana, Estúpido, ela sintetiza: nem toda a melhoria das condições de vida é acessível com melhores salários ou com melhor distribuição de renda. Em síntese é o seguinte: nas grandes cidades, mesmo naquele período de crescimento econômico, quem vivia de salário não acompanhou a alta no preço de imóveis e serviços. Houve um boom imobiliário inédito e, de modo mais geral, um aumento no custo de vida nas grandes cidades. Ou seja, nos grandes centros urbanos não houve aumento no poder de consumo. Vejam nesses gráficos. A curva azul é a do valor de venda dos imóveis. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a alta foi de mais de 200% entre 2009 e fim de 2014. Nesse mesmo período, o reajuste de salários, que acompanha mais ou menos a inflação, estava em torno de 50%. É a curva laranja. Com a curva dos aluguéis, a mesma coisa, sempre acima da valorização de salários e inflação. E o pior, mesmo depois de 2015 até a atualidade, num quadro de recessão, estagnação e crescimento pífio, o valor de venda e locação continuam relativamente estáveis. Mas voltando àquele período, outra contradição pouco observada pela macroeconomia. A política habitacional recebeu montantes de recursos nunca antes vistos, mas ficou centrada na produção de conjuntos habitacionais cuja localização e projetos eram definidos pelo empresariado, ou seja, casas e apartamentos caixa de fósforo lá longe onde a terra é barata. É isso, o pobre não tem um segundo de paz. Além da alta no custo de vida nas grandes cidades, não tivemos uma política de fato eficiente de mobilidade urbana. Em grande medida, o transporte coletivo continuou secundarizado, caro e de má qualidade. As pessoas continuavam a perder parte da vida no busão. E claro, vale lembrar, isso que eu estou dizendo não diz respeito apenas ao poder público federal, porque é nos municípios que se dá a implementação da política urbana. O fato é que junho de 2013 foi um estopim, e depois de junho forma-se um caldo de cultura urbana contestatória que reforça as hipóteses de Hermínia, ou seja, o direito à cidade será dado menos por instituições formais, normas legais de política urbana ou de planejamento urbano, mas pelas lutas sociais. Esses outros personagens que entraram em cena nesse período têm a cidade como pauta, mas também se reapropriam dela em seus repertórios de luta. Copa sem povo, tô na rua de novo, disseram os movimentos de moradia críticos aos mega-eventos. Já a pauta da mobilidade urbana foi absorvida por juventudes diversas, pelo movimento estudantil que se fortaleceu no período, mas também por secundaristas que ocuparam suas escolas em 2015 em São Paulo e em 2016 em todo o Brasil. Houve também as ocupações de espaços públicos e espaços verdes e ainda um novo protagonismo de mulheres e do movimento antirracista. De 2015 em diante, os escritos de Hermínia se concentram em dar sentido a essas vozes, construir socialmente um novo ciclo de lutas e também um novo projeto coletivo para as cidades do Brasil. Isso se dá através da rede denominada BR Cidade, que reaproxima e reabre diálogos entre movimentos populares, movimentos de juventude, pesquisadoras, pesquisadores, professoras e professores universitários, além de entidades técnicas e profissionais. Os companheiros que estão nessa luta há muito tempo, mas especialmente essa moçada que garante que isso vai mudar no futuro, essa relação da universidade com a sociedade. A rede de militantes se espalha rapidamente pelo país, com núcleos em praticamente todos os estados. O repertório de ação do BR Cidades combina construção de campanhas, publicações na imprensa e em mídias alternativas, atividades em espaços públicos, formações em territórios, muitas dessas atividades através de pesquisas implicadas e projetos extensionistas. A rede cresce através dessas práticas, mas sobretudo com encontros, seminários e os fóruns nacionais, onde são socializadas as sínteses e feitos os balanços. É controle dos recursos públicos, porque os lobbies se apoderaram dos recursos públicos. A máquina do crescimento dominou nossas cidades depois desse ciclo. Em 2022,
O BR Cidades participou ativamente na construção da Conferência Popular pelo Direito à Cidade, que contou com mais de 230 atividades preparatórias, envolvendo cerca de 600 movimentos populares. Movimentos pelo direito à moradia, por mobilidade, pelo saneamento, mas também movimento negro, LGBTQIA+, movimento indígena, coletivos feministas, laboratórios universitários, professoras, professores, pesquisadores independentes, além de entidades técnicas e profissionais. A direção não percebeu, gente. Não percebeu que a sociedade mudou. Não percebeu que tem que abrir espaço para uma renovação. Tem que entregar o bastão para a nova geração e para a segurança. É isso aí, amiga. Do ponto de vista das lutas urbanas, a confluência de forças foi a maior dos últimos 30 anos. Dessa conferência saíram planos de ação e uma plataforma de lutas de curto, médio e longo prazo. Com certeza, essa conferência já se inscreveu como um marco histórico para os estudos urbanos. Sem dúvida, é uma tragédia o que nós estamos vivendo, mas ela traz dentro dela uma oportunidade de uma mudança profunda, tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Eu não tenho a menor dúvida. E é sobre isso, gente. Hermínia consegue bombar no Lattes e falar para a militância jovem. É uma referência bibliográfica e referência de luta. Pensa o Brasil e incide na conjuntura. E ainda é uma senhorinha querida e gente boa. E ó, se você gostou desse conteúdo, não economiza, dá um like, compartilha com as amigas, se inscreve no canal, assim a gente chega em mais gente e você fortalece a nossa iniciativa. Everybody.